Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 1 João, capítulo 4, versículo 3, diz-nos: todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que viria e agora já está no mundo. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje a igreja, o espírito do anticristo e o fim dos tempos. Nas revelações do Apocalipse, João nos mostra diversos espíritos trabalhando e agindo nesse mundo. Por isso ele adverte a igreja na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 3: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João chama atenção para falsos profetas, falsos mestres, religiões de mistérios e falsos evangelhos. À medida que o fim se aproxima, as experiências espirituais elas se tornam cada vez mais frequentes e dominadoras. Elas arrebatam a mente dos seres humanos. Os homens gostam de espetáculo. Surgem variadas formas de culto, resultado de todos os tipos de igreja, todo tipo de expressão religiosa e as mais variadas teologias. João disse que um profeta ou um mestre, ele é o porta-voz de um espírito, ou seja, ele fala pelo espírito que age nele. Assim como pastores e mestres, aqueles que falam a verdade, que pregam a verdade, falam movidos pelo Espírito Santo, falam inspirados pelo Espírito Santo, os falsos falam inspirados pelo diabo, pelo nosso adversário. Temas como arrebatamento, anticristo, as bestas, a grande tribulação, geralmente chama a nossa atenção e desperta o nosso interesse, principalmente por estarem ligados ao fim dos tempos. As pessoas geralmente se aproximam do livro de Apocalipse querendo saber o que vai acontecer no futuro, querendo saber o que está para acontecer. Apenas uma curiosidade. Perguntas das mais variadas também surgem. Quem é o anticristo? Quem são as bestas? Quem é o falso profeta? Ele já está entre nós? Como agirá? Qual a importância da igreja no mundo? Como a igreja vai reagir diante de tudo isso? Mais do que uma curiosidade profética, essas questões têm impacto direto na nossa vida cristã e na nossa fé, enquanto caminhamos como crentes. O espírito do anticristo que aparece em 1 João aqui, capítulo 4, é uma força espiritual que age gerando uma mente diabólica. Eu vou repetir: quando João faz menção ao espírito do anticristo, João está chamando a nossa atenção para uma força espiritual que age gerando uma mente diabólica no ser humano. João deixa claro que este é o espírito de um ser futuro que age dentro de uma realidade presente no nosso tempo e age criando ideologias, influenciadores virtuais, professores, artistas, odiosos, formadores de opinião, assassinos, terroristas, entre outros. A nossa sociedade tem se tornado vítima desse tipo de pensamento. A nossa sociedade tem sido tomada pelo espírito do anticristo. João alerta então a igreja atual para esse espírito que está operando em todos os segmentos da sociedade. A igreja não escapa. A igreja dos nossos dias em geral também tem sido atingida pelo pensamento do anticristo.
O espírito do anticristo trabalha preparando o caminho para a chegada da besta. Se você ainda não entendeu onde quero chegar, pare e pense. O que está acontecendo com o mundo atual? O que está acontecendo com o nosso país? Se a facada não lhe chamou a atenção, a injusta condenação de Bolsonaro e as mortes de Miguel Uribe e de Charles Kirk deve nos fazer pensar sobre os segmentos da sociedade e o espírito do anticristo que age descaradamente. Bolsonaro queria o melhor para o Brasil e a esquerda, injusta e covardemente, o condenou a morrer numa prisão. Charles Kirk não queria briga, não queria discussão, não queria condenar pessoas, ele queria salvar almas das garras do inimigo. Ele queria salvar pessoas, tirá-las do estado de condenação e levá-las ao Evangelho da Graça, que era um crente sério e dedicado, e foi assassinado covardemente, assim como Uribe. Bolsonaro, Uribe, Kirk perceberam o quanto a esquerda envenena a mente e corrói a alma de seus adeptos. Eles perceberam muito cedo o ódio capaz de matar a fim de eliminar seus opositores. E no Brasil, nós estamos sendo enganados por uma mídia vendida que prega o ódio. Desde a destruição das Torres Gêmeas, muita coisa mudou. O mundo caminha de mal a pior. Eu não tenho medo de afirmar que o Globo, o UOL, Metrópolis, a revista Veja e tantos outros segmentos de esquerda têm sangue em suas mãos, são culpados pelas pessoas que morrem pelas mãos desses assassinos, não só no nosso país, mas como em todo o mundo. São tão culpados quanto o homem que puxou o gatilho para matar Uribe e Kirk. Um psicopata que celebra a morte de um opositor, ele é capaz de matar qualquer um ao seu alcance. Em nenhum momento eu critiquei o pastor Silas Malafaia. Já disse a vocês que eu não concordo com a teologia dele, eu não concordo com a doutrina que ele prega, mas no dia que nós perdermos a nossa capacidade de se indignar diante de tudo aquilo que nos aflige, diante de tudo aquilo que nos ataca, nós deixamos de ser seres humanos. Quando Malafaia se indigna e ele chega ao ponto até de proferir algumas palavras agressivas, é um ser humano revoltado com o seu tempo e a sua hora, mas que ao mesmo tempo ele clama por pessoas que se cheguem ao seu lado, que lhe deem apoio, que também levante a voz. Nós perdemos a capacidade de protestar. Os cristãos hoje não são mais chamados de protestantes, porque na sua maioria eles tomaram a forma e o modelo desse mundo. É muito comum encontrarmos hoje debates entre crentes de direita e crentes que se denominam de esquerda, como se isso fosse possível. Eu não tenho dúvidas que, movido pelo espírito do anticristo, comunistas já trabalham para a chegada da besta, onde todos os que se opõem serão perseguidos, a não ser que concordem com as ideologias satânicas e com o pensamento do anticristo. Na revelação do Apocalipse, João diz que a marca da besta pode ser um sinal, um número ou o nome da besta. Preste atenção. Na revelação do Apocalipse, João diz que a marca da besta pode ser um sinal, pode ser um número, ou pode ser o nome da besta. E mais, o Apocalipse foi escrito por um judeu com a mente religiosamente moldada pelo judaísmo. No centro da cultura grega estava João, e com uma teologia totalmente oposta a certos costumes e a certas ideias romanas. Então, quando nós olharmos para o livro de Apocalipse, nós temos que ter isso em mente quando formos fazer a nossa interpretação. O seu autor, João, é um judeu,
Ele foi moldado pela cultura, pela religião judaica. Ele está vivendo um presente, onde a cultura que predomina no mundo é a cultura grega. E ele escreve um livro anti-Roma, anti-romanismo. Olhando para esses pontos, nós podemos entender melhor o que João tinha em mente. Uma vez que o centro de toda a sua formação religiosa é a Taná. A Taná, para quem não sabe, são todos os escritos do Antigo Testamento em hebraico. A Taná ela é dividida em 3 porções. A primeira, chamada de Torá, é o Pentateuco, que nós conhecemos. A segunda é Nevi'im, que são os profetas maiores e menores. E a terceira é a Ketuvim, que são os chamados livros poéticos e históricos. São esses livros, esses ensinamentos que moldaram a cabeça de João para que ele ganhasse toda essa bagagem teológica hebraica, judaica, para poder escrever o Apocalipse. Por isso João, na revelação do Apocalipse, ele parte de uma premissa que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 8. Preste atenção que a mensagem vai começar agora. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 8 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras estarão no teu coração. Também as atarás por sinal, preste atenção, na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Preste atenção que Deuteronômio 6, versículos de 4 a 8, mostra claramente de onde o diabo tirou a ideia de marcar a humanidade. Eu estou falando da marca da besta. A marca da besta pode ser um sinal na mão, um número ou o nome da besta escrito na testa entre os olhos. Mas João, ele está chamando a atenção para o tema central de tudo aquilo que ele quer mostrar para nós. Ele está dizendo que o nosso Deus, ele é o único Senhor. Apesar de tudo que ele está vendo, apesar de todas as revelações, Deus ainda é soberano, Deus ainda está no controle e ele nunca deixou de ser. Mas João olha para nós e diz: olha, ama o Senhor de todo o teu coração. É como se Moisés estivesse passando as palavras para ele estivesse trazendo isso para nós. Ama de todo o teu coração, ata em tuas mãos, ata na tua testa. Estas expressões devem nos guiar. Se você quiser ter um guia para a sua vida, você verdadeiramente se entende como cristão, aprenda isso. O nosso Deus é o único Senhor. Ame de todo o coração. Os verdadeiros filhos de Deus, eles possuem um sinal, carregam uma marca, da qual a besta copiou, da qual Satanás copiou. A marca da besta é uma cópia de Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 8. A marca da besta é apenas uma das mais variadas imitações do diabo, que nada cria, apenas copia as coisas para o mal. Essa marca descrita em Deuteronômio é imitada pelo diabo e tem um significado para nós. Essa marca de Deus revela o conceito e personalidade do Senhor e devem estar fixos na nossa mente. Os princípios e conceitos de Deus não se alinham com esse mundo. Por isso, o apóstolo Pedro nos chama a atenção e diz, ele nos exorta: não tomem a forma desse mundo. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não vos conformeis com este mundo, nem com este século. O espírito do anticristo, ele está retirando a marca de Deus da mente da humanidade para plantar a marca da besta, porque são os princípios que carregamos na mente que determinam quem somos. Eu vou repetir: os princípios que nós carregamos na mente determinam quem somos. Por isso o povo de Deus carrega na mente uma marca. Deus é único e nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, como um sinal fixo em cada um de nós, um sinal atado,
fixo na nossa mente, para que os princípios, os conceitos e as ideologias do diabo não tomem conta da nossa mente. Um dos princípios de Deus é o amor, um dos princípios do diabo é o ódio. Um dos conceitos de Deus é a santidade, do diabo a perversão, a corrupção e a imoralidade. Observem as ideologias contidas na esquerda. Observem todo o ódio que há no nosso mundo. Eu estava lendo uma matéria agora à tarde, e o escritor do jornal dizia que os ministros do STF estão tramando contra o ministro Luiz Fux. Fux está correndo risco de vida. Fux foi ameaçado de morte. Nicolas Ferreira foi ameaçado de morte. E por que isso? Os ministros disseram que Fux expôs a corte diante da opinião pública. Ou seja, uma corte que não age com justiça, uma corte que não tem princípios elementares baseado na moral, baseado na ética, baseado na cultura judaico-cristã. Uma corte de esquerda, uma corte que não tem nenhuma moral para condenar ninguém. Até quando nós vamos ver a morte e o ódio batendo na nossa porta? O diabo, ele quer arrancar da nossa mente a marca que Deus colocou, os conceitos de Deus, para colocar a marca da besta no futuro. À medida que o espírito do anticristo trabalha, retirando esses conceitos de Deus da nossa mente, da mente da humanidade, e vai aos poucos colocando essas ideologias, fica muito fácil para mais tarde chegar e implantar a marca da besta. João diz que o espírito do anticristo já trabalha, que o espírito dele já está no nosso meio. Paulo faz também essa advertência para todos nós. Ele já opera, já está no mundo em que vivemos. E se a marca de Deus está fixa em nossas mentes, em nossos corações como um sinal, e certamente o inimigo vai trabalhar para retirar isso de todos nós. Recentemente eu estava ouvindo um debate entre um pastor que se intitula pastor de esquerda e um deputado que se intitula de direita. E parece que eu estava vendo o deputado de direita falando como pastor e o pastor falando como inimigo da sociedade. Conceitos completamente corrompidos, ideias desprovidas de ética, de moral, e principalmente muito distante da palavra de Deus. Se a marca de Deus está fixa nos nossos corações, o inimigo vai fazer de tudo para limpá-las, para tirá-las de nós. Se esses conceitos de Deus, se os preceitos de Deus habitarem as nossas mentes e os nossos corações, as nossas mentes e os nossos corações, as nossas mãos serão limpas. Se a marca da besta vir a prevalecer, nossas atitudes serão as mais sórdidas, as mais corruptas e as mais imorais possíveis. Lembre-se do que a palavra de Deus diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A boca fala do que o coração está cheio. Não podemos esquecer isso. Se a boca fala do que o coração está cheio, o nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus. E já nos primeiros escritos do Antigo Testamento, na Torá, no Pentateuco, está escrito lá: ouve Israel, ouve povo de Deus, o teu Deus é o único Senhor, não há outro. Ama Ele de todo o coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Vocês entendem agora por que os cristãos conservadores, que se definem como de direita, são chamados de fascistas, de nazistas, de genocidas, de extremistas e tantos outros rótulos mais? A esquerda americana rejeitou um minuto de silêncio pela morte de Kirk, um homem que pregava o evangelho para comunistas, um homem que queria resgatar almas, um homem que apresentava Jesus como salvação para mentes sórdidas
que eles carregavam. Desde a implantação do comunismo, a esquerda é responsável pelo maior número de mortes no planeta. Essa ideologia mata de todas as maneiras: fome, desvio de dinheiro público, assassinatos, guerra, corrupção, entre outras coisas. A esquerda governa o Brasil há mais de 20 anos e milhões de pessoas continuam vivendo em favelas, em bolsões de miséria. O novo programa do governo agora é dar uma botija de gás para quem não tem. Como uma pessoa consegue se satisfazer com uma botija de gás? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, um dos países que mais arrecada impostos no mundo, e a população empobrece a cada dia. Enquanto algumas classes oprimem e exploram quem as sustenta, a população vive em busca de bolsões de fome. Recentemente eu vi um vídeo, pessoas fazendo fila para pegar carcaças de ossada no Nordeste. De onde vem todo esse pensamento opressor? De onde vem tanta humilhação? De onde esses ministros, de onde esses governantes, esses deputados, essa mídia vendida à esquerda, de onde eles tiram essas ideias? De onde vem toda essa ideologia que nos explora, que nos mata? A resposta está aí: vem do diabo, vem do pensamento do anticristo, que se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que vem de Deus. Irmãos, nós não podemos permitir que o espírito do anticristo tire das nossas mentes a marca de Deus. Se isso acontecer, facilmente seremos enganados. Facilmente vamos nos curvar diante da besta, do falso profeta e do próprio anticristo e do diabo. A igreja de Deus tem uma marca: o nosso Deus é único, Ele é o único Senhor. Devemos amá-lo de todo o nosso coração. Essas verdades devem ser fixas nas nossas mãos, e aqui está falando de atitude e de ações. Deve ser fixas na nossa mente, está falando de pensamento que guia e que dirige o ser humano. Então, se para alguns ainda não entenderam qual seria uma das marcas da besta, está aí a resposta. O inimigo vai lá na palavra de Deus, em Deuteronômio, e ele retira aquilo que Deus tem de mais precioso para o seu povo, que é a revelação de si mesmo, que é a glorificação de si mesmo. E a ideia do inimigo é retirar isso da nossa mente, para plantar a ideia da besta. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abra os nossos olhos como igreja.